Muito bem, aqui no centenário do Reiki, Johnny DeCarli, quem é o nosso próximo convidado? Samuel, com muita alegria, né? Eu apresento, muitos não conhecem, né? Trata-se de uma pessoa muito próxima, né? Conheço essa pessoa há 27 anos, desde que eu entrei na família de Rita. Ele é sobrinho, ele é filho de um cunhado, irmão caçula de Rita, e acompanhei o estudo dele, se tornou um cientista e, para nossa alegria, mestre de Reiki, faz um trabalho brilhante. Então, eu apresento a vocês o professor mestre em ciência Danilo Lima, e o tema a ser abordado por ele é o desafio de criar e manter um trabalho social voluntário com o Reiki numa pequena cidade do interior do Brasil, que é a cidade que, inclusive, eu me casei com Rita, que é Campestre. Fiz aqui um resumo também do brilhante currículo que ele tem. Ele é graduado em engenharia agronômica, isso faz com que eu me ligue muito mais a ele, que eu também sou engenheiro agrônomo. E ele graduou pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas, o campus de Machado, em Minas Gerais. Ele é mestre em botânica pela Escola Nacional de Botânica Tropical, no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Atualmente desenvolve atividades de consultoria técnica agronômica. Ele é membro fundador do Espaço de Reiki Harmonia, situado em Campestre, sul de Minas Gerais. Seu principal trabalho com o Reiki é social, ambulatório voluntário no município de Campestre. Em 4 anos de atividade, ele iniciou mais de 55 novos reikianos. O forte dele realmente é o trabalho social. Então, esse é o nosso próximo palestrante, o nosso sobrinho. Olha aí, quer contar alguma história relacionada ao seu sobrinho, Danilo Lima? Então, por ser nosso sobrinho, né, quando ele graduou como engenheiro agrônomo, com muita dificuldade, Rita e eu resolvemos, a gente sempre faz isso, fez com os meus filhos e os sobrinhos, a gente resolveu dar de presente para ele uma viagem, né? Com o Malco, que já falou aqui, fomos ao Peru. Isso aconteceu no ano de 2017. Demos de presente pela graduação dele como engenheiro agrônomo. E nessa viagem, ele me pediu para ser iniciado. Fizemos a iniciação dele lá em Machu Picchu, no nível 3A. Ainda não era o nível de professor. E aí, em seguida, ele foi aprovado no mestrado. Foi uma prova extremamente concorrida e ele ingressou no Jardim Botânico para o curso de mestrado. E como prêmio, né, aquela coisa de tio, de tia, Rita e eu resolvemos levá-lo para o Japão. Isso aconteceu no ano de 2018. Nós levamos um grupo de 44 mestres de Reiki. Ele estava entrando, né, estava se aprofundando no Reiki, e no Monte Kurama, que é a montanha onde Mikao Sui meditou há 100 anos atrás, onde o Reiki foi descoberto, eu fiz a iniciação dele no nível de mestrado, no nível 3B. Então, eu me recordo muito bem a iniciação dele no nível 3A em Machu Picchu e no nível 3B, o nível de professor, no Monte Kurama, no Japão. Esse é o nosso próximo palestrante, é jovem, mas faz um trabalho belíssimo com o rei. É isso, Samuel. Muito bem, então vamos lá receber o professor Danilo Lima. Muito grato, Danilo, por estar conosco. Seja muito bem-vindo e a palavra é sua. Bem-vinda a mais uma partilha aqui no Centenário do Reiki, esse Congresso Internacional do Reiki Online, realizado em parceria com o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Difusão do Reiki e a TV Consciência Próspera. E agora, seguindo aqui a nossa programação especial no Centenário do Reiki, recebemos
o Danilo Lima. O Danilo vai falar sobre um tema específico, que já vou falar qual é o título, mas antes ainda, como é que o Danilo está se sentindo nesse centenário do Reiki? Como é que vai, Samuel? Poxa, é um grande prazer poder participar do centenário, estar no meio de grandes feras, né? E muito aprendizado, muito conhecimento para todos nós, né? Muito bom. Eu tenho feito uma pergunta para todos os participantes, palestrantes desse evento, ou a maioria deles, que é simples, mas tem a ver com a história na jornada. Quando e como foi seu primeiro contato com o Reiki? Na realidade, eu tive um privilégio, né? Eu nasci numa família de reikianos. A Rita, o Johnny, eles são meus tios, influenciaram a família toda, e uma das lembranças da minha infância que eu tenho é a minha avó me aplicando reiki, né? Eu tinha curiosidade para saber o que era, e eu tive esse privilégio. E o meu encontro definitivo com o método foi em 2013, quando aí, de fato, com maturidade, eu fui fazer o nível 1, né? E a partir de então foi só um caminho de busca, de aprendizado e de muita realização, né? Foi esse o caminho. Então quer dizer que no seu caso, então, a transmissão foi uma transmissão familiar praticamente, né? Pois é, eu De tive um grande conhecimento privilégio. do Reiki. E o título que o Danilo Lima trouxe foi esse daqui, que é o desafio de criar e manter um trabalho social voluntário com o Reiki numa pequena cidade do interior do Brasil. Então vamos ouvir aqui o Danilo nessa sua partilha. Eu vou estar aqui, quando vai entrar algum vídeo, alguma coisa, ele vai pedir aqui, eu adiciono aqui para acompanharmos essa apresentação. Legal, obrigado, Samuel. Bem, o nosso trabalho voluntário aqui, o trabalho social, ele começou com a insegurança e a incerteza que ela é inerente a todos nós, né? E esse trabalho cresceu com a prova da confiança e da boa sorte que o Reiki traz, como o próprio Zui Sensei disse, né? Todo começo ele precisa de um primeiro passo que é no escuro, que é em direção àquilo que é muito incerto para a gente. E esse passo ele é dado quando a motivação, quando a vontade, elas se tornam maiores que o obstáculo que a gente encara, né? Ou seja, quando a nossa confiança no propósito é forte o suficiente. Eu havia ficado um bom tempo fora da minha cidade natal, que é Campestre, aqui em Minas Gerais, e quando eu voltei, eu tinha apenas uma vontade muito grande, que é de começar um trabalho social com Reiki aqui, né? Como eu disse aí no início, a família já tinha esse histórico com o Reiki, né? E eu queria também contribuir de algum modo, partilhar isso com as pessoas. E eu não sabia na época como eu começaria, nem onde, nem por que meios, né? E talvez lá naquela situação, isso a gente está falando de 2018, eu tenha encontrado o maior desafio para qualquer pessoa, que é não distorcer a realidade, que é não criar mais obstáculos, que é não fazer dos obstáculos que verdadeiramente existem, fazê-los insuperáveis, né? Bem, para superar qualquer dificuldade, um obstáculo, é preciso uma estratégia, não? Vocês concordam comigo? E naquele momento eu me via com zero plano de execução para esse projeto social com Reiki, né? Então foi onde eu apelei, né? Me lembrando das técnicas de transformação lá do nível 2, eu fiz o pedido no caderninho de Reiki, né? Que eu queria começar esse trabalho, apesar de não fazer ideia como, né? E aí é interessante, porque sabedoria é conhecimento aplicado, não sou eu que estou dizendo isso pela primeira vez, né? E foi a partir daí, desse momento, que a boa sorte, que é atrelada ao Reiki, me colocou no caminho pessoas muito especiais, pessoas que também buscavam a mesma coisa que eu, né? E foi então que causas e condições possibilitaram o início de uma organização para realizar esse trabalho social, né? Esse início, né, foi baseado num propósito comum, como eu disse, essa vontade de iniciar um trabalho social com Reiki, ou seja, criar condições para que mais pessoas se beneficiassem daquilo que tanto nos ajuda, como reikianos, né? Então, a princípio, éramos 3 pessoas, Alcione, Mônica e eu, né? A partir daí, a partir desse nosso encontro, o que se seguiu foi a mais pura prova
né, do universo, da vida se articulando para oferecer aquilo que a gente precisava e, o que é mais interessante, na medida exata das nossas necessidades para iniciar esse projeto, né? Há pouco tempo agora eu citei o desafio, né, de não distorcer a realidade, se lembram disso, né? E foi nesse momento, depois de conhecê-las, depois de perceber tudo, a realidade de uma forma mais verdadeira, mais concreta, foi que eu havia percebido o quanto eu estava enganado sobre as minhas expectativas, né? Havia um caminho muito mais pronto para o reiki aqui em Campestre do que eu achei que haveria, né? Na minha cabeça era preciso ainda abrir uma trilha no meio de um mato, e na realidade já tinha uma estrada muito bem pavimentada onde eu poderia percorrê-la, né? E desse nosso encontro, dessa nossa busca por criar esse trabalho social, a gente acabou encontrando pessoas muito que nos ajudaram muito, né? O pessoal da Casa Espírita Kardecista aqui de Campestre nos cedeu um lugar, né, sem custos de aluguel. Isso já é um grande avanço, né, para quem está tentando um trabalho social. Não ter custos de aluguel já é muita coisa, né? Conseguimos mão de obra voluntária para a reforma do espaço. A gente, aos poucos, foi fazendo do ambiente mais aconchegante. A gente conseguiu maca, arrumou fiação elétrica, ajeitou a decoração, tudo isso com custos muito baixos, né? E isso foi fundamental para o trabalho ganhar consistência, ganhar corpo, né? E essa palestra, ela só seria possível com a contribuição de alguns desses voluntários, né? E por isso vocês terão a chance também de acompanhar uma breve fala que cada um deles enviou para a gente e vai ser apresentada durante aqui essa nossa conversa, né? Então, com vocês, eu gostaria que o Samuel reproduzisse o vídeo da Alcione, seguido da Mônica também. Olá, muita alegria que eu venho aqui hoje falar um pouquinho da nossa história aqui da cidade, bem rapidamente. O reiki apareceu nas nossas vidas, na minha particularmente, para me ajudar, para me centrar, que eu sabia que existia algo que eu precisava fazer a meu favor e a favor da sociedade, né? E resolvemos então montar o nosso ambulatório aqui na cidade de Campestre, mas a gente só tinha esse desejo, essa força enorme dentro dos nossos corações que a gente precisava auxiliar. Aquele desejo que tinha no nosso coração, ele, com a chegada do Danilo, ele fundiu para que tudo isso acontecesse. E o nosso ambulatório já atendeu muitas pessoas, ajudou muitas pessoas, já formou muitos alunos que se tornaram para nós amigos, parceiros de vida, e continuamos colhendo muitas bênçãos nas nossas vidas, porque aquele que ajuda é o primeiro a ser ajudado, e espalhamos bênção também através das nossas mãos. Cachorro. Olá, desejo que todos estejam bem. Me chamo Mônica Carvalho, sou de Campestre, sul de Minas Gerais. Inicialmente parecia uma coisa difícil, parecia algo que nós teríamos muita resistência e dificuldade a trazer à nossa cidade. Mas, inclusive, quando tivemos o desejo mais concretizado e nos sentimos prontas para isso, tivemos a surpresa de conhecer o Danilo. Essa união fez com que a Casa de Reiki Harmonia aqui em Campestre fosse fundada e, desde então, tenha trazido muita energia de amor, muita luz, muita evolução para a nossa cidade. E aquilo que parecia difícil no fim, com tudo muito bem organizado pelo plano maior, surgiu e aconteceu de uma forma bastante natural. E é imensamente gratificante o trabalho com o Reiki. Gratidão mais uma vez, Gachô. Legal. Muito curioso que nós três, antes mesmo da gente se conhecer, nós tínhamos previsto qual seria a dificuldade a seguir, né? Então a gente já tinha esquematizado como seria o trabalho social, já tinha um lugar, já tinha um ambiente, estava tudo meio preparado, e vinha agora o próximo desafio, que era o preconceito. O preconceito de uma comunidade, de uma cidade pequena, com algo que é exótico, que é diferente, que tem um nome diferente, que vem, sabe-se lá como, por onde, né? Fica tudo muito obscuro.
e que hoje a internet traz uma grande facilidade, como essa do Congresso, a gente pode reunir nomes fantásticos e poder aprender com todo mundo, mas dependendo da fonte onde você vai buscar conhecimento, isso se torna uma ameaça, né? E essa desconfiança, esse preconceito é natural numa cidade do interior, e a gente sabia que ia experimentar isso, a gente sabia que havia essa resistência por conta da experiência de uma outra voluntária nossa, muito especial, que eu citei aqui no começo do vídeo, né? Que é a minha avó. Ela foi a primeira reikiana aqui de Campestre a de fato trabalhar com reiki, né? E isso há mais de 20 anos atrás. E ela começou sozinha, né? E para ela as dificuldades ficaram ainda maiores, né? Até por isso a importância do trabalho em equipe, do trabalho em comunidade. Não é à toa que a Sangha, a comunidade, é um dos 3 tesouros budistas, né? Então fica tudo muito mais fácil quando a gente está em grupo. E eu gostaria que vocês ouvissem agora o depoimento da minha avó, a Tita, ela vai falar para a gente. Oi, pessoal, eu sou Tita e sou reikiana há uns 24 anos por aí. Fui a primeira aqui na minha cidade, mas só encontrei dificuldade, porque ninguém conhecia e eu falava com as pessoas, ninguém sabia o que era, nem dava atenção. Foi muito difícil, até que surgiu o nosso espaço aqui e ficou mais fácil. Hoje a gente trabalha muito feliz, todos voluntários. Quando eu comecei não foi fácil, não. Sofri muito, mas venci. Hoje eu digo que venci, porque hoje eu tenho lá esse espaço também que eu participo e sinto muito bem fazendo isso. Porque o reiki para mim é amor de mãe. Eu sempre digo que reiki a gente não explica, a gente usa porque é amor de mãe. É o que eu tenho para dizer é isso. Foi difícil, foi. Mas hoje nós vencemos. Graças a Deus. Como ela mesma diz, né, trabalhar em grupo deixa tudo muito mais fácil, né? Inclusive há poemas do imperador que fazem referência a isso, né, essa união como um facilitador para alcançar nossas metas, né? Bem, o fato é que todo desafio ele exige uma mudança, e essa mudança daquilo que é um hábito, daquilo que é o habitual daquela comunidade, né? E mudar um hábito, apesar do muito que se fala por aí, não é fácil e nem sempre é o que a gente quer, né? Apesar de muitas das vezes ser o que a gente precisa. Haja vista questões de dieta, iniciar exercícios, muitas das vezes é o que a gente precisa, é o que a saúde está clamando, e a gente ainda oferece resistência a esse tipo de mudança de comportamento, né? Na internet tem um meme muito curioso, que é uma pergunta que diz assim: por que sair da minha zona de conforto se está confortável? É uma bela questão, né? Nessas horas, para responder isso, é importante a gente fazer uma distinção. Aquilo que é confortável daquilo que é conformável, né? E aquele que está conformado, ele só sai da mesmice quando, de fato, ele aceita a mudança, né? E eu não sei se vocês já repararam, eu tenho certeza que sim, o quanto o reiki é capaz de mudar a realidade de todo mundo que se envolve com ele, seja diretamente fazendo curso, se tornando reikiano, ou indiretamente recebendo reiki, né? Então, assim, o reiki muda muito a realidade das pessoas. Há uma frase que se atribui a Confúcio, que diz que quem pretenda uma felicidade e sabedoria constantes deverá acostumar-se com mudanças frequentes. Repito, a quem pretenda uma felicidade e sabedoria constantes deverá acostumar-se com mudanças frequentes, né? Eu tenho certeza que cada um aí tem a sua própria experiência que corrobora isso, o quanto o reiki muda a nossa própria realidade. Não é raro a gente ouvir as pessoas dizendo: eu sou um antes do reiki e outro depois do reiki. Eu também sou prova viva disso, né? Mas tudo isso começa com uma abertura, né? Com a pessoa tendo um mínimo contato possível com a terapia, né? Infelizmente, esse primeiro contato ainda é muito evitado e rechaçado por conta do preconceito, né? E aí é importante, se a gente entender o preconceito como uma ignorância assumida sobre a realidade, tem gente que não conhece, isso é uma coisa, né? E tem gente que prefere, apesar de saber o que é, prefere não conhecer. Esse é o problema real, né? O modo mais fácil da gente combater esse preconceito é elucidando,
é dando condições para as pessoas colocarem à prova todos os benefícios que comumente eu e você e todo mundo que conhece o Reiki imputa a ele, né? Eu não sei vocês, eu sou adepto da filosofia de São Tomé, né? Eu só acredito vendo. Então, complementando aquela primeira resposta que eu dei para o Samuel no início da palestra, eu fui fazer o curso de Reiki em 2013, depois de ter lido o livro do Johnny, Reiki, a terapia do terceiro milênio, e ter duvidado, não é possível que Reiki é tudo isso, que faz... Não pode ser, né? E, bom, quebrei a cara, obviamente, tanto é que estou aqui hoje nesse congresso, tanto é que tenho esse trabalho social com Reiki aqui por acreditar de fato que Reiki funciona, né? Basta essa abertura, basta a pessoa se desarmar para ir entrar em contato com a terapia, né? Bom, o fato é que inicialmente nós três, Alcione, Mônica e eu, atendendo as pessoas aqui em Campestre, apenas uma noitezinha por semana, né? Desde quando a gente começou, isso no final do mês de agosto de 2018, né? De lá para cá o público só vem crescendo, as pessoas vêm cada vez mais buscando o Reiki, né? E as pessoas passaram a conhecer o Reiki e a retomar uma qualidade de vida que elas nem lembravam que tinham mais, né? E voltam a se sentir bem e relatam isso, nossa, há muito tempo eu não me sentia assim, há muito tempo eu não me relaxava desse jeito, né? Isso tudo, apesar de não saber muito bem o que é, né? As pessoas vão se sentindo melhor, voltam, levam amigos, levam familiares, né? O público do ambulatório rapidamente cresceu, né? E isso teve noites da gente ficar até 11 horas atendendo as pessoas, e a gente percebeu que o preconceito deixou de ser o principal desafio. A gente entendeu que o preconceito ele ia aos poucos sendo dissolvido de acordo com como a gente fosse se dedicando ao trabalho. E aí surgiu um outro grande desafio, que era a gente precisava de mais mão de obra, né? A gente precisava de mais reikiano para ajudar a gente. E foi aí que a gente começou a organizar os cursos para preparar reikianos que fossem habilitados ali mesmo e continuassem e fomentassem o nosso trabalho. E foi o que aconteceu, a nossa expectativa se tornou realidade, né? E um dos exemplos que a gente tem é a Juliana, e ela vai contar a história dela para a gente agora também no vídeo. Olá, meu nome é Juliana. Falar um pouquinho da minha chegada, né, ao Harmonia Espaço de Reiki. Eu cheguei lá num momento bem complicado da minha vida, onde eu estava tendo crises de síndrome do pânico seguidas. E um primo me falou, né, que o Reiki poderia me ajudar. Desde a primeira sessão de Reiki que eu recebi, eu jamais vou me esquecer daquela noite. Quando terminou a sessão, eu senti uma paz muito grande, sentia muito leve, parece que eu flutuava, parece que todo o peso que eu carregava até ali tinha ficado ali, parece que eu tinha descarregado aquele peso. A partir desse dia, eu comecei a ir toda terça receber reiki, e a cada terça eu me sentia melhor, até chegar a um ponto que eu estou bem e decidi me tornar reikiana. A partir do nível 1 eu já não parei mais de ir ajudar como voluntária. Eu queria retribuir tudo que fizeram por mim, né? Eu queria de alguma forma poder ajudar outras pessoas da mesma forma que eu fui ajudada. É isso que eu tinha para passar. Gratidão. Muito bem. Samuel, por favor, pode colocar a foto também para ilustrar essa minha fala agora, do atendimento que a gente fazia, né, e faz ainda, né, na realidade. Essas fotos elas são antes da pandemia, né, por isso a nossa aglomeração aí, né. A gente tem mais ou menos uma média de 9 voluntários toda terça-feira à noite, né, e já chegamos a atender 19 pessoas numa única noite, né. E esses números eles são impressionantes para a nossa realidade, para aquilo que a gente projetava, né. A gente não esperava que acontecesse tudo isso dessa forma, né? E, enfim, agora a sensação que a gente tem, né, é que superados o preconceito, isso superados em parte, aí está uma foto nossa, né, dos voluntários, superado esse preconceito, superado em parte, né, a gente ainda encara isso, e agora o número de voluntários, tendo um número mais consistente de voluntários, a gente percebe que o nosso trabalho agora é manter o equilíbrio pedalando a bicicleta, como referenciando o que Einstein disse, né? Isso é importante para a gente agora. A próxima foto, Samuel, por favor, pode colocar também. Essa é uma foto muito especial, né? Quando a gente comemorou o primeiro ano do nosso ambulatório,
É curioso que aí foi o momento em que a gente teve tempo de explicar para as pessoas que já estavam quase há um ano indo lá receber reiki o que era, falar um pouco da filosofia do método, enfim, para essas pessoas de fato se inteirarem mais, né, sobre o trabalho. E foi chegando ao ponto de que a gente começou a conhecer pessoas que já tinham tido contato com reiki e que se surpreendiam ao descobrir que em Campestre tinha um trabalho de reiki, né? Esse é o caso de uma voluntária também, a Jéssica, que deixou um vídeo e a gente vai acompanhar agora também. Por favor. Olá, meu nome é Jéssica, sou de Campestre, sou voluntária do Harmonia, espaço de reiki. Eu conheci o Harmonia em 2019 pelo convite de uma amiga e como eu já mencionei que conhecia e que tinha vontade de fazer o curso, algumas semanas depois eu fui iniciada com o nível 1 de reiki. Eu costumo brincar que existem duas Jéssicas, a Jéssica antes do reiki e depois do reiki, de tão transformador que foi para mim. Eu passei a ser uma pessoa mais calma, passei a ser uma pessoa mais tranquila e também uma pessoa mais amorosa. Além disso, eu acredito que nós temos aqui um grande privilégio, que é justamente ter sempre a presença do mestre Danilo nos auxiliando nesse caminho do reiki. Então, para mim, o Harmonia é um espaço de conhecimento, de aprendizagem e também um espaço onde a gente pode oferecer o nosso servir. Sou muito grata por ser reikiana e também por ser voluntária aqui do Harmonia Espaço de Reiki. Legal. Então, todos esses resultados que eu estou compartilhando com vocês aqui, bem rápido, isso vem da confiança que nós, voluntários aqui do Espaço Harmonia, construímos em torno de um único propósito, que é ver a melhora e a retomada da alegria de viver, né, que eventualmente a gente, por circunstâncias da vida, a gente acaba perdendo, né, nas pessoas. Esse é o sentimento que é comum a todos nós, todos os voluntários aqui. E um motivo de muita alegria para a gente é descobrir que o nosso trabalho começa a dar frutos em outros locais, em outras cidades aqui da região, né? Então, há pessoas que vêm em Campestre, conhecem o ambulatório, conhecem o reiki, fazem o curso e acaba levando essa ideia do ambulatório para a cidade delas, né? Um dos exemplos é a Duane, que ela também veio em vídeo para contar para a gente o trabalho dela. Olá, o meu nome é Duane e hoje eu tô aqui para contar um pouquinho de como eu conheci o método Reiki. Bom, o Reiki surgiu na minha vida no ano de 2018, quando eu realizei o meu primeiro curso de Reiki nível 1, no Espaço Harmonia, em Campestre. E atualmente, aqui na cidade onde eu moro, que é Machado, sul de Minas, a gente consegue realizar um trabalho voluntário em uma instituição sem fins lucrativos, que atende pacientes oncológicos. Lá na instituição, a gente oferece sessões de Reiki como um tratamento integrativo, um tratamento complementar. Os pacientes que aceitam receber energia Reiki, eles demonstram uma melhora considerável, não só em relação à doença e ao tratamento, mas em relação à qualidade de vida de uma forma geral. Eles relatam a melhora nos sintomas de quimioterapia, nos sintomas residuais de químio, na ansiedade, na insônia e em todos os processos que essa doença atinge na pessoa. Eu considero ainda como um grande desafio para o método Reiki o preconceito. As pessoas não saberem exatamente do que se trata e já terem uma opinião formada, sem antes conhecerem o método. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada e até a próxima. Legal. Então vocês percebem, né, que mesmo em outra cidade, Machado também é uma cidade pequena, né, o preconceito dificulta muito o alcance da terapia Reiki, né? E a instituição onde a Duane atende foi o primeiro lugar em que a gente viu esse desdobramento do ambulatório nosso aqui, né? Há uma foto aí que eu vou pedir para o Samuel colocar na tela também, que ilustra muito um trabalho que a gente foi fazer logo no início, né? A gente deu uma palestra e num segundo momento a gente foi fazer uma tarde com reiki, né, com os pacientes que a instituição atendia, justamente para desmistificar o reiki, né, para apresentar a simplicidade da técnica e deixar que a experiência que cada um tem, né, vai desfazer o resto de preconceito que sobrar. Então a gente mostra como o reiki é simples, como não é bicho de 7 cabeças, né, não é bicho papão. E a experiência que essas pessoas tiveram, né, desmistificou e acabou de dissolver qualquer resto de preconceito que elas ainda carregassem, né? Bem, a gente vai chegando ao fim aqui da apresentação e eu gostaria de deixar uma última reflexão para vocês.
Desafios, eles vão existir, não tem jeito. O que eu apresentei aqui são os desafios que a gente encarou até aqui, eu não sei quais virão, né? A pandemia já foi um que nos obrigou a uma série de adaptações, né? E cada um aí na sua localidade tem os seus desafios, né? Mas um desafio em especial acompanha a gente por toda a vida, né? Que é essa ignorância que ela muda a realidade, que ela faz com que a gente crie expectativas, faz com que a gente alimente ilusões que existem só na nossa mente, né? Então essa ignorância, um dos grandes venenos da humanidade, segundo a visão budista, né? É algo que a gente tem que combater muito, muito. E esse trabalho com o Reiki aqui me deu a possibilidade de, aos poucos, né, me aprofundar no entendimento do só por hoje, dos nossos princípios do Gokai, né? Deixar de fugir da realidade que existe, né? Acolher o que houver para ser acolhido e nas condições em que a situação se apresenta, né? Sem expectativas, sem julgamentos, né? Sem apego e sem aversão. E para, de fato, encerrar, tem uma frase de Epicuro que eu gosto muito. Ele diz que o prazer de fazer o bem é maior do que de recebê-lo. O prazer de fazer o bem é maior do que de recebê-lo. Eu tenho certeza que a gente ainda tem muito que difundir o Reiki, tem muito lugar ainda que o Reiki não chegou e precisa chegar, tem muito local que favorece as pessoas, que asilos, casas de acolhimento de vulneráveis, que a gente pode levar o Reiki e desenvolver um trabalho social também. E eu espero que numa próxima oportunidade a gente se encontre e troque experiências assim, né? Que a gente tenha levado o Reiki para lugares cada vez, alcançando cada vez mais pessoas e transformando cada vez mais a vida de todo mundo. Muito obrigado a vocês pela atenção e vamos aproveitar esse congresso, né? Vamos continuar ouvindo atentamente as palestras e aproveitar ao máximo esse conhecimento. Muito obrigado, até uma próxima.